campo mais uma vez, na abertura do programa, vocês viram imagens do nosso convidado de hoje, um dos mais ilustres, jogador, treinador, comentarista, articulista, Paulo Roberto Falcão, um dos nomes mais respeitados do futebol brasileiro e, por que não dizer, mundial. Há tempos nós queríamos trazê-lo aqui para uma conversa, portanto, tenho a certeza de que se trata de uma noite muito especial para a gente e para todo mundo que acompanha o Cartão Verde. Aqui ao meu lado, nosso trio de comentaristas, formado por Sócrates brasileiro, companheiro do Falcão na seleção, por Chico Sá, que você verá na sequência, e também por Vitor Ernesto Birner. Falcão, é a honra que eu já mencionei aí na abertura. Eu sei que nesse campo midiático você também fica muito à vontade. Para nossa alegria, a sua presença aqui. Obrigado, prazer é meu. Tempo que eu não via Magrão, nossos amigos, e fiquei olhando, aí vi sair um golzinho, nenhum golzinho saiu. Saiu sem querer, sem querer. Saiu ali sem querer, aquela né? bicicleta vagabunda. Foi fora. Foi fora? Fora. Então foi montagem. Mas é bom, prazer estar aqui com vocês também. Eu vou confessar Porque acho que o clipe fez questão de prezar pela elegância, né? O Chico Sá matou. Inclusive a elegância com os adversários, não um vassalo. Mas cabia o gol dele histórico na semifinal, né, de Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Semifinal, Lá daqui, impressionante aquele gol. 2. Não, mas eu já fazia pouco, não me tinha gol. Mas eu vou esclarecer. Foi Palmeiras 79. Eu vou esclarecer então aqui a linha editorial. Quando a gente pensou no que fazer, a gente preferiu mostrar mais a sua imagem como homem, como pessoa, e guardar os gols para o final. Então pode ter certeza que no clipe de encerramento do programa você verá muitos 2 minutinhos mata tudo. Tinha até cabelo aí, né? tinha cabelo. É verdade. Quanto tempo você não viu o Falcão, Magnão? Um pouquinho já, né? Foi em Londres aquela vez? Sim, né? Na festa lá da FIFA, acho que sim, que eu lembro. Faz tempo, Magrão. Nossa Senhora. Teu filho tá com quantos anos? Certamente mais do que mais de 4, 5. Lá com os dinossauros. A gente tem uma enquete aqui no programa. Você é um cara que conhece muito futebol, Falcão. Vou tocar a bola para você de primeira. A enquete, para a gente interagir aqui com quem acompanha o programa, quer saber quem termina o Campeonato Brasileiro, é o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na condição de campeão. Campeão simbólico, lógico, aí, né? E tem o Corinthians e o Flamengo com o mesmo número de pontos, depois tem São Paulo. Acho que teria que saber os adversários, para ter um pouquinho mais. Temos como? Então, não, eu te falo até. Os clássicos, eu vou te falar assim das 3 rodadas. O São Paulo, que enfrenta o Palmeiras e o Santos ainda até acabar o turno. O Flamengo tem o Internacional e o Vasco depois para fechar o turno. E o Corinthians vai pegar o Atlético Mineiro agora no meio de semana e depois o Palmeiras. Olha, eu acho, olhando o calendário, talvez o Corinthians. Corinthians? Talvez. É um chutaço aqui, né? Lembrando que o Corinthians tem a vantagem de ter o mesmo número de pontos, uma vitória a mais. Isso pode fazer a diferença para ver quem termina na liderança do turno. Tem feito a diferença agora para decidir o líder, né? O Tite falou hoje, não sei se você acompanhou, que esse começo de campeonato do Corinthians, na verdade, fez com que o time acabasse criando um monstro. Eu não sei se é tão monstro assim, porque ter 93% de aproveitamento nunca é tão... Mas ele preferia que começasse a perder? Você entendeu o que ele falou? Para de ser chato. Mas isso até deu condições para ele de ter alguns percalços para ele no caminho, né? Então ele fez uma poupança. Um lastro ali para prova disso que tropeçou. E aí, Magnão? Diga lá. Eu não acho ruim, não. Que ganhe todos, né, Paulo? Eu acho que dá Flamengo. Pela embalada. Vai ficar sem o Ronaldinho agora, mas depois vai ter o Ronaldinho e Renato. Não sei, não. Acho que vai estar embolado os 4. Até o Vasco entra nessa briga aí. Mas não dá para ganhar o turno, né? Pelos pontos. Não, mas é que vão caminhar os 4 aí. Dá matematicamente, mas muito difícil. 3 rodadas, por fim? 3 rodadas. O Vasco tem 6 pontos a menos que o Corinthians e o Flamengo. Fala, Chicão. Não, acho o Flamengo também. Flamengo? 4 pontos a menos, O desculpa. time está melhor do que o Corinthians. É o momento. De verdade. Chegou no O Flamengo está jogando um pouquinho melhor que o Corinthians, mas o Corinthians termina o turno na liderança. Bom, no sorteio de hoje, uma camisa do Flamengo autografada pelo Petkovic. Quando ele esteve aqui com a gente, ele autografou a camisa, a gente ficou de sorteá-la depois. E um livro do São Paulo, escrito pelo Lando Duarte e pelo Mário Vilela, publicado pela Editora Nacional. Falcão, a gente vai ver alguns pequenos trechos do Arquivo da Cultura aqui, onde você aparece. Mas antes disso, eu queria começar a conversa por uma coisa que você já falou comigo aí, que é essa questão de como é que um time tem que jogar, né? Eu, quando vejo a Argentina e o Uruguai jogando, por exemplo, no final fico achando sempre que nos falta um pouco de disposição para jogar aquele tipo de futebol. Você
defende que a gente consegue sim fazer um time marcar o tempo inteiro. Você sabe que no sem jogo... precisar de 3 volantes de marcação. Pois é. Não, assim, no jogo do Argentina contra o Uruguai, isso ficou muito, na minha avaliação, muito em cima do Uruguai. Achei a Argentina um pouquinho... É verdade. Sem aquela pegada tradicional dos argentinos. Achei muito mole o time da Argentina, sabe? O Uruguai, não. Mas eu gosto assim, eu gosto de um time que tenha consistência, sabe? Eu não gosto de time que joga com muito volante, não. Eu prefiro um volante que saiba jogar. Acho que se tiver 2 jogadores do meio campo que saibam jogar, que possam... Não gosto de 4-2-2-2, eu prefiro 2 linhas de 4. Eu acho que tem que ter jogadores com características para fazer a função. Mas se eu tivesse condições de fazer um time e escolher jogadores, seriam 2 linhas de 4, com 2 jogadores por fora com muita velocidade, sem necessidade dos laterais apoiar tanto, mas 2 jogadores por fora, 2 jogadores na frente, um mais fixo, outro que se move um pouco mais, e os volantes que sabem jogar, e pelo menos um zagueiro veloz, que é para jogar mais na frente. Se você tem um craque nível Neymar no primeiro semestre que desequilibra jogos, você acha, digno, não sei essa palavra, mas eu vou usar aqui, digno você abrir mão de jogar mais com a bola, de praticar mais futebol bonito, para fechar bem a equipe, ser mais seguro atrás e esperar que esse jogador decida, como alguns treinadores optam. O que você acha disso? Eu acho que futebol é imposição. Eu acho que tem que se impor em cima do adversário. Se impor significa jogar. E quando eu falo jogar, independente de jogar em casa ou fora de casa. O grande desafio, eu acho, é o desafio dos treinadores de fazer o teu time jogar em casa da mesma maneira como joga fora de casa. Eu acho que se você conseguir um time com jogadores talentosos e que sem a bola possam vir atrás da linha da bola, mas que com a bola tenham condições de chegar, para mim é o ideal. Do que você ter 3 jogadores na frente da área, marcadores, e o teu time vai, teoricamente, seria preparado para chegar em mesmo no teu gol, mas você vai chegar menos também, só que normalmente os times que jogam assim, o goleiro desse jogador, desse time que tem 3 volantes, acaba sendo sempre destaque. Então alguma coisa está errada. Se você fecha o meio, é para proteger o teu goleiro. E muitas vezes o goleiro é o destaque. Então, eu acho que você tem que ter um time bem... Eu tenho um termo que eu uso, até está cansado até para mim. Cansou até para mim, que é a compactação. Eu acho que os jogadores de frente, se forem 2 jogadores na frente, os teus zagueiros têm que ter no máximo 30 metros. Quando está atacando e quando está defendendo. É difícil? Claro que é difícil, mas eu acho que é aquilo que eu persigo. Futebol inglês. O Magrão. Mas é muito difícil você encontrar equipes na história mesmo, só equipes muito fortes, muito equilibradas, consistentes, que conseguem jogar da mesma forma dentro de casa e fora. Muito difícil, mas tem como objetivo tinha que ser o ideal. Porque isso representa o grande time, né? Isso é verdade. Eu acho que esse é o grande time. Mas o Corinthians que você jogava, o Internacional que eu jogava, o Flamengo, o Galo, hoje, o Flamengo até tenta se impor. Mas eu acho que é muito do emocional, sabe, Magrão? Acho que é muito do emocional, como você prepara o time. Eu acho como você prepara ao longo da semana, é como você passa para os jogadores. Por exemplo, se você vai jogar em casa, você joga lá um jogador de contenção, outro meio, 2 meias, e quando você sai, você tira um meio para botar um volante, você não está dizendo, mas está demonstrando para o teu jogador que não confia, né? Que você vai sair fora de casa e vai ter que jogar diferente. O fato é você segurar um resultado nos últimos 5, 10, 15, 20 minutos, aí você pode mexer. Mas você sair de um time em casa, um volante, 3 meias e 2 atacantes, é fora de casa, se tira 2 meses e segura mais, você não está dizendo, mas está praticamente dizendo para os jogadores. Para a equipe isso, né? Olha, A mensagem está implícita. E isso eu acho que é o erro, e que aí você trabalha no emocional, que eu acho que é um erro que não pode ser cometido. Acho que os últimos times jogam igual fora, da Europa, o Barcelona. Não, acho que o Barcelona é o grande erro, porque E o tem Boca- a escola holandesa mesmo que o Falcão E o gosta. Boca do Carlos Bianchi, na boa fase, que jogava fora de casa e dentro de casa, exatamente da mesma maneira. Não dava nada. O Falcão tem uma definição também que eu sei que você vai gostar, que ele fala que gosta mesmo de ter na mão um time feliz. Entendeu? O feliz aí existe eu quando disse, ou eu me expressei mal, ou as pessoas entenderam mal. Mas era feliz, né? Não, eu quero dizer o seguinte, assim, você pega um profissional, né, um advogado, o cara vai fazer uma sustentação oral, o cara tem que estar feliz, porque aquele é o momento dele que vai para um júri, né? O médico vai fazer uma operação, né, mas o cara tem que estar bem feliz, né? Então eu digo assim, quando o jogador vai para dentro do campo, ele tem que se sentir leve.
E quando eu falo em infelicidade, eu não falo assim do time irresponsável, não. Eu falo o seguinte, pô, domingo tem jogo e eu quero que meus jogadores, que bom. E quarta não tem, eu quero esse espírito de vontade para ir para o campo, não tipo assim, pô, tem jogo Isso é tão difícil de quarta-feira. encontrar hoje, Falcão? Eu acho que não. Eu acho só que você tem que ter tempo. Você tem que fazer um planejamento, você tem que buscar jogadores com esse perfil, jogadores que estão acostumados a dar volta olímpica, mas não que não deram muitas, porque se deram muitas também já não estão muito afim de dar. Tem um certo enfado da vitória. Tu tem que saber montar. Isso se faz mais no início de ano. Você e o Magrão em campo eram felizes sempre. Pô, Então pergunta também, o Magrão uma vez comentou com a gente aqui, eu nunca esqueci isso, porque foi a única vez que eu ouvi alguém falar, que vocês em 82, a seleção jogava tão bem, que vocês iam pro treino e tinham prazer é de isso, jogar naquele é time. isso. A No gente treino. era feliz, gente. Como era No bom participar daquele time. No treino. Nós éramos felizes no treino. Às vezes até na preparação física. A gente ia com felicidade, porque sabia que tinha que treinar para render. Então era um ambiente leve e feliz e nós nos divertíamos. É isso que eu digo. Eu lembro sempre do Lidl, que foi meu treinador no Roma. Ele dizia uma frase assim, ele falava 10 minutos sobre o jogo, pezinho encostado na parede, olhando para dizer assim, o Lidl, para quem não sabe, foi o treinador, foi jogador da Suécia em 58, fez inclusive o primeiro gol contra o Brasil. E depois a gente virou 5-2 e tal. Mas ele é uma figura maravilhosa. O que fez o Didi buscar a bola na rede? Ele é um cara que diz assim, terminou a palestra, ele diz assim, ragazzi, vamos nos divertir, porque é só um jogo de futebol. Acho que é isso a razão de ser. Ele se comportou bem em 82? Fora Bem demais, bem demais. Se enquadrou O cara direitinho. puxava a fila. Puxava a fila de treino. Os caras quase me mataram. Tá provocando. Dono se conclui que até o prazer na preparação física era verdade. O Falcão não está exagerando, né, Magrão? Mas é que Falcão, aqui no Brasil, de treinador, quem tu tens assim, como uma certa luz para esse futebol mais alegre que tu gosta? Enio Andrade seria? Como O Enio é eu gosto muito do Enio. O Enio é uma figura que conseguiu ser campeão, né? E tinha muita capacidade de entendimento do jogador, né? Tinha muito conhecimento, era muito respeitado pela simplicidade dele, né? E isso, a maneira que ele conduzia o vestiário, as brincadeiras, alguém dizia um nome feio, dizia, esse cara vai lavar essa boca. Ele tinha uma relação com o jogador nesse nível. E o Mário Sérgio foi treinado com ele. Os dois tinham uma relação muito boa por causa disso, porque o Mário ia falar uma coisa, esse Mário Sérgio com esses palavrão. Essa maneira de levar com simplicidade e conhecimento, né, era uma coisa que impressionava. O Enio era um paizão. E dos atuais? Tem algum, por exemplo, que é um grande treinador e não ganha títulos, alguma coisa assim? Pois é, eu acho que o Vanderlei agora voltou no Flamengo a ter um futebol. Eu encontrei com o Vanderlei numa quarta-feira, depois eles jogaram contra acho que o América Mineiro, lá em. Nós encontramos no hotel. E ele me disse o seguinte: olha, Falcão, está muito difícil encontrar jogador. Se você tiver 2 ou 3, ou 2 jogadores diferenciados, fecha o time e deixa eles resolver.